O Moto G100 é o celular com hardware avançado e preço acessível mais recente da Motorola no mercado nacional. Ele realmente chama a atenção com a combinação de Snapdragon 870 e 12 GB de RAM. Mas será que todo o conjunto vale mais a pena que o Galaxy S20 FE? O tudocelular.com vai comparar os dois para saber qual celular realmente é um top de linha básico ou intermediário super premium e qual vale mais o seu dinheiro. Começamos pelo design, e já podemos adiantar que se você busca um celular com traseira em vidro, então está perdendo seu tempo com este comparativo. Samsung e Motorola economizaram na escolha dos materiais e temos traseira de plástico em ambos. A vantagem do S20 FE está no corpo de metal para uma pegada mais premium. O top acessível da Samsung é mais compacto e leve. Ele tem apenas um furo na tela, traz leitor biométrico sob o display, tem certificação IP68 para resistência contra água e suporte a carregamento sem fio. A Motorola foi mais econômica e deixou muitas tecnologias de fora do G100, mas pelo menos o seu leitor biométrico integrado ao botão de energia na lateral direita responde mais rápido do que o do rival. O S20 FE está disponível no mercado nacional em 6 opções de cores, enquanto o Moto G100 chegou apenas em 2 opções, mas traz um efeito cromático interessante. Por mais que o da Motorola tenha seus atrativos, o S20 FE é o tipo de celular que agradará um número maior de pessoas. Iniciamos o comparativo com o primeiro ponto para o Galaxy S20 FE. Qual é melhor para assistir filmes? Se você quer apenas uma tela grande no padrão cinema, então é o Motorola que deve escolher. Agora, se busca a melhor imagem, então é melhor cogitar o rival. O Galaxy S20 FE traz painel Super AMOLED de 120 Hz com brilho mais forte, contraste infinito e maior ângulo de visão. Você não apenas tem cores mais vibrantes, como também maior fluidez ao navegar pela interface e ao jogar. A Motorola economizou no painel adotado no G100, que além de ser um LCD simples, tem apenas 90 Hz. Ainda assim é superior a muito celular caro por aí com tela de 60 Hz. E na parte sonora? Aqui é outro ponto que a Samsung também leva vantagem. O S20 FE traz 2 saídas de som para entregar áudio estéreo. Ele pode não ter o som mais equilibrado, mas tem vozes mais claras e médios bem definidos, o que o torna ótimo para vídeos no YouTube. Só peca por ter graves inexistentes, mas este também é um problema no G100. O S20 FE leva ponto duplo na parte de multimídia. Você prefere um sistema cheio de recursos como a One UI ou um mais simples como o Android pouco modificado da Motorola? Os dois respondem bem e entregam uma experiência agradável com aplicativos populares e jogos. O da Samsung sai da caixa com Android 10 e já recebeu update para o Android 11. Além disso, a coreana garante mais 2 atualizações para o seu aparelho. O Moto G100 chega com Android 11 e deve receber apenas uma atualização para o Android 12, sendo abandonado pela Motorola após isso. É uma pena que a empresa não se importe tanto com suporte e até mesmo atrase atualizações mensais de segurança do sistema. Ambos os aparelhos possuem um modo desktop, chamado de DeX no Galaxy e Red 4 no Motorola. O da Samsung tem a vantagem de funcionar via Wi-Fi, enquanto no Moto G100 você precisa apenas de um cabo HDMI USB para conectar o aparelho a TVs e monitores. Ambos são bastante funcionais e simples de usar, o que agrega um belo extra para cada celular. Damos um ponto a cada em software. Chegamos ao ponto que você deve estar mais interessado, mas antes me permita lembrar que estamos muito próximos do 1º milhão do canal aqui no YouTube. Então se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva e nos ajude. Muito obrigado. Agora vamos seguir. Snapdragon 870 e 12 GB de RAM versus Exynos 9690 com metade dessa memória. Será que a diferença no desempenho é grande? Em nosso teste de velocidade focado no multitarefas, realmente vimos o Motorola deixar o seu rival para trás. Mas não chega a ser uma diferença absurda. A vantagem de ter tanta RAM é que você conseguirá abrir muitos aplicativos sem que eles fiquem recarregando. Em benchmarks também temos vitória para o Moto G100, porém, também não chega a ser tão grande a diferença. De qualquer forma, se você é fissurado com números altos, já sabe qual deve escolher. E em jogos? A vantagem do Galaxy está em permitir que alguns games rodem a 120 FPS, mas são poucos. No Moto G100 só conseguirá ir ao máximo a 90 FPS, mas a vantagem é que o celular da Motorola esquenta menos após algumas horas de jogatina. A maioria dos jogos tem o mesmo desempenho em ambos. E a Motorola leva a melhor em desempenho. O Moto G100 possui maior bateria e acaba entregando autonomia superior graças ao hardware da Qualcomm, que é mais eficiente que o da Samsung. Por mais que o S20 FE consiga entregar bateria para o dia todo, com o da Motorola você terá carga sobrando para o dia seguinte. Porém, o Galaxy S20 FE tem suas vantagens em bateria.
A primeira está no tempo de recarga. Ele passa menos tempo na tomada. Além disso, há suporte a carregamento sem fio e carregamento reverso. Você pode usar o celular da Samsung para carregar outros dispositivos, como um fone de ouvido Bluetooth. São extras bacanas que merecem ser levados em conta. Com isso, damos um ponto a cada em bateria. Há 3 câmeras na traseira de cada aparelho e uma a mais na frontal do Motorola. Em números, pode dar a impressão de que o G100 é um aparelho mais avançado em fotografia com seu sensor de 64 megapixels. Mas a verdade é que números altos não significam muito. O sensor de 12 megapixels da Samsung é capaz de registrar mais luz, capturar mais detalhes e sofrer menos com ruídos. No final das contas, você tem fotos mais nítidas e limpas no S20 FE. A Motorola decidiu apostar em câmera dedicada para desfoque de fundo ao invés de adotar uma com lente teleobjetiva para fotografar de longe sem perda de qualidade. Isso faz com que o S20 FE seja um celular mais versátil, sendo a melhor opção para qualquer tipo de cenário. E se você pretende fotografar em locais mais escuros ou mesmo à noite, o Galaxy também acaba levando vantagem aqui. O modo noturno do S20 FE é mais eficiente e consegue prolongar a exposição para deixar a foto mais clara sem comprometer a qualidade. Não tem o que discutir, o S20 FE é o melhor para fotos no conjunto traseiro. 2 câmeras para selfies ou apenas uma com o dobro da resolução? Quem vence? Você pode ficar tentado pela câmera ultra-wide no Moto G100. Com ela é possível registrar selfies com a família toda reunida sem espremer ninguém. Uma pena é que a qualidade seja apenas mediana. Na maior parte do tempo você acabará usando a câmera principal que entrega a qualidade um pouco inferior à do rival. De qualquer forma, daremos empate pela versatilidade. E na filmadora, quem leva a melhor? O G100 é capaz de gravar vídeos na resolução 6K, enquanto o seu rival fica limitado à resolução 4K. O da Samsung leva vantagem por permitir filmar nessa resolução com a Ultra Wide, enquanto o Motorola só grava em Full HD. O mesmo acontece com a frontal. Os dois possuem bom sistema de estabilização, foco ágil e capturam áudio com boa qualidade. Podemos então dar empate na filmadora. O Galaxy S20 FE chegou ao Brasil no final de 2020 em 2 versões. A mais barata com 6 GB de RAM e 128 para armazenamento por R$ 4.500 e a mais top com 8 GB de RAM e o dobro de memória por R$ 5.000. Claro que esses preços já despencaram e atualmente estão bem abaixo dos R$ 4.000 cobrados no Moto G100. Como a diferença no valor é muito grande atualmente, passando dos R$ 1.000, temos que dar vantagem para o Galaxy. Encerramos o comparativo com o último ponto para o S20 FE. O Moto G100 vai chamar a atenção pela combinação de Snapdragon 870 e 12 GB de RAM, mas por mais que ele empolgue com ótimo desempenho e bateria para mais de um dia, o Galaxy S20 FE entrega um pacote mais completo. O celular da Samsung sai mais barato e conta com tela superior, som estéreo, carregamento sem fio, resistência à água, melhor conjunto fotográfico e maior suporte a atualizações do sistema. O Red 4 pode ser um extra bacana no G100, mas o S20 FE tem o DeX que faz quase o mesmo papel. Dessa forma, o celular da Samsung é uma melhor compra. E de qualquer forma, nos links aí abaixo você encontra as melhores ofertas para os 2 aparelhos. É só clicar para economizar. Aproveita para comentar se você concorda com esse resultado. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e até a próxima.